habilitadas. Boa noite, estamos presentes, que Deus nos abençoe a todos. Vou aguardar que alguém me diga como é que estamos de imagem, de sonoridade. Falta algum minuto aí? Então, Dá um pouquinho pra mim. Aí não. Ixi, não apareceu ninguém ainda. 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 Você conseguiu entrar? Vamos chamar aí, por favor. Conseguiu? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Silvana. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Como é que estamos aí? De imagem e de sonoridade. Podemos iniciar? Beleza. Vamos elevar então o pensamento o mais alto que se nos seja possível, mentalizando Jesus, a fim de que a caminhada seja segura, que o pensamento não se desvie, que o sentimento tenha um tom de alegria, de segurança, de fé em cada passo. Que o ideal deixe de ser um sonho e se plasme na realidade da nossa capacidade. Então não importa se é o pouco que fazemos, mas o que fazemos, o façamos com qualidade. A qualidade moral, a qualidade espiritual. Lembrando
que quando pensamos em espiritualidade, não é exclusivamente a presença de espíritos, mas a espiritualidade, enquanto demonstração da nossa qualidade moral, da qualidade moral daqueles espíritos que nos cercam. A espiritualidade que se nos reserva a fé que raciocina, a lucidez daquele que não se perde no caminho de ilusões e de fantasias, e mesmo com dor e ou sofrimento, segue firme, se não a passos largos, mas a passos curtos e seguros, porque a fé é o farol que o conhecimento mantém aceso. Agradeçamos a Deus esta presente reencarnação, em que estamos mergulhados no aprendizado da doutrina espírita e cercados por dores e sofrimentos de todos os lados. E lembrando Jesus, que nos disse que se quisermos que Ele nos identifique, acendamos a nossa luz, independente dessa luz ter o tamanho de uma cabeça de alfinete, ou ser um simples toco de vela, em termos de dimensão, ou mesmo insinuar o brilho das estrelas. Mas acendamos, porque acreditamos naquilo que estamos aprendendo. Acreditamos naquilo que o coração nos mostra pelo caminho. Já não nos preocupa a aparência, o modo de sentir, de pensar e de falar do outro, mas nos importa quem somos nós nos caminhos da evolução, nos caminhos da regeneração, nos caminhos de ajustes. Agradeçamos ao Criador, porque esta encarnação é uma das mais ricas que nós já podemos desfrutar, porque acolhidos nos braços da luz que Kardec, que Leon Denis, Gabriel Delane, entre outros, acenderam, se nos apanha de prontidão a responsabilidade pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que falamos, pelo que fazemos. Assim sendo, agradeçamos ao Criador a oportunidade de hoje. Agradeçamos a direção do Núcleo de Estudos Caiba Arichútil. Agradeçamos os nossos protetores e tutores espirituais. E abramos o coração com aquela prece singela, a prece dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós aprendamos a
perdoar a dívida do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, Edna, Sueli, Cossalter, Valeri Souza. Vamos iniciar então nosso aprendizado. Nós prometemos que faríamos um ligeiro resumo, né? Sobre o perispírito, para abordarmos talvez algumas coisas que ainda não falamos, né? Porque o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente. Observamos que Deus, em sua infinita sabedoria, nos permite engendrarmos as nossas próprias vestes. Aliás, isso está lá no livro dos Médiuns, como os espíritos se vestem, né? Em termos perispirituais, e o Pai nos permite isso. O foco de inteligência ou alma somos nós, que agregamos do fluido universal o nosso perispírito. Ainda outro dia o Mauro me falava sobre pessoas que questionavam se o perispírito evolui. Sim, claro, evolui desde, se podemos dizer assim, do ponto zero ao infinito. Porque, pensemos com o livro dos Espíritos, o Pai se nos criou simples e ignorantes. Então, aquele que está ainda na fase da simplicidade, do renascimento ou do nascimento espiritual, da individualização espiritual, ele não tem e nem poderia ter um perispírito que tem um anjo, aquele que já alcançou a angelitude. Porque aquele que alcançou a angelitude, ele já desincorporou, vamos dizer assim, tudo que é efeito da matéria. Ainda mesmo a matéria quintessenciada que nós vimos que compõe o perispírito. O perispírito é a soma de eletricidade, magnetismo e matéria quintessenciada, ou seja, a matéria elevada a uma quinta essência, nos permitindo relacionar com a matéria bruta, que é o nosso próprio corpo, né? De uma maneira confortável, que muitos de nós sequer têm consciência disso, né? Boa noite, Ivete, Jane Damasceno. Então, há que se considerar e sentir e perceber e observar a evolução do perispírito. É mais ou menos como hoje, é um exemplo que já não garante tudo, mas se nós pegarmos uma criatura, um indígena de uma tribo que não quer saber da civilização humana e colocarmos dentro de uma faculdade, ele não vai entender, não vai captar, vai estranhar tudo aquilo. Em termos de perispírito, é a mesma coisa. Um espírito que está iniciando os seus passos no caminho da evolução não tem condições de entender, de sentir, de usufruir
dos efeitos de um perispírito já evoluído, em que um espírito superior carrega consigo. Em face da sutileza, nós sabemos que o espírito sopra aonde quer, né? Palavras de Jesus. Como é isso? A transmissão de pensamento. O espírito pode estar a anos-luz de nós e estar nos influenciando, sem que necessariamente tenha que estar presente ao nosso lado. Então, para isso é preciso a evolução, porque tudo é evolução nesse mundão nosso aqui, nesse universo. Nós pensamos, por exemplo, na dioneia, aquela planta carnívora. É um vegetal que tem 2 conchas cravadas de espinhos e que exalam perfume, atraem insetos. Insetos são feitos de carne. O inseto, seduzido pelo perfume, adentra o interior da planta e ela fecha. E consome esse inseto. A chamada planta carnívora. Mas ele é um vegetal. Um vegetal que está em transição para o mundo animal. Então, observa que essa planta ainda com seu princípio inteligente. É um caminho de evolução, porque uma outra planta qualquer ainda não alcançou isso. Então nós vemos, por exemplo, um anfíbio. Ele é capaz de viver debaixo da água e capaz de viver na terra, sobre a terra. São condições de existência que nos mostram os processos de evolução, né? Então, graças a Deus, né, que também o perispírito evolui, que vai nos permitir adentrarmos um mundo superior ao nosso. Só que aí me desculpe aí, está querendo sair um espirro aqui, mas não sai. Se nós formos para Júpiter, por exemplo, que nós já estudamos um pouquinho aqui, nós vamos ter que fazer isso. Nós somos o foco de inteligência, nos aproximamos do universo que envolve Júpiter e ali formaremos o nosso perispírito. Porque o perispírito é formado da matéria, da eletricidade e do magnetismo que envolve cada um dos mundos que nós conhecemos. Cada um dos mundos que estão pelo universo afora. Como o próprio Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas, né? Então aí nós podemos passar por esse mesmo processo. Já num processo bastante evoluído. Porque para ir para Júpiter, né, temos que abandonar um monte de coisas que ainda vivemos aqui, né? As fantasias, as ilusões, né? Ainda um materialismo ainda, às vezes até contundente, né? Então, nesse sentido, para viver em Júpiter, o perispírito tem que ser mais evoluído do que o perispírito que nós temos aqui, né? Então, veja aqui. Formado dos fluidos espirituais de cada globo, o perispírito varia de acordo com o meio onde se encontra. Suas características guardam relação com o nível moral e espiritual de cada individualidade, de modo que o perispírito sempre retrata o nível espiritual de cada criatura. Então, em termos de mediunidade, nós temos que ter um perispírito que tenha desenvolvido já em si uma sensibilidade maior, uma capacidade de emancipação, porque o médium
quando, por exemplo, em transe mediúnico, ele emancipa-se enquanto espírito e permite que outro espírito entre na sua frequência mental. Isso é uma condição de emancipação, né? Num mundo superior ao nosso, o espírito vai aonde quer, pensa livre da matéria que nos envolve, tem maior liberdade. Se nós lembrarmos do livro Renúncia, que o Emmanuel escreveu, em que está retratando a vida de Alcione, né? Lá nas primeiras páginas, alguém chega e pergunta quem é que vai indo ali. Porque como é um brilho de estrela que vai caminhando pelo universo. E o outro, interpelado, disse, é Alcione. Mas está indo aonde? Está indo para reencarnar, né? Nossa, mas é preciso isso? Por que essas perguntas? Porque sabiam que Alcione já estava numa condição evolutiva bastante desenvolvida. Inclusive aquele que vamos dizer assim, era o responsável por aquele grupo de espíritos evoluídos no trabalho, né? Ele diz para Alcione, mas Alcione, você vai para o planeta Terra, vai mergulhar na carne, vai sofrer de novo, vai manter relação sexual, ficar grávida, vai sofrer na hora do parto, tudo de novo. Então, observa que, para o espírito evoluído, essas condições já não lhe animam mais, não trazem a ele alegria nenhuma. E então ele estranhou. E Alcione responde de uma maneira bastante inteligente, né? Os amores da minha vida ainda estão lá. Então ela tinha um motivo muito grande para reencarnar na Terra novamente, porque ela vinha em busca de ajudar aqueles a quem ela ama, né? E para isso ela tem que se reaproximar da Terra novamente, porque Alcione está na estrela de Órion, um mundo mais evoluído que o nosso. Ela tem que vir para o planeta Terra e construir um perispírito, como é que se diz? De acordo com o planeta Terra, com os recursos magnéticos, elétricos e materiais do planeta Terra, né? E então há esse processo evolutivo, graças a Deus. Senão a gente não saía do chão, viu, irmão? Era preciso... Deus não faz nada de maneira, como dizia o Einstein, Deus não joga dados, né? Tanto que nós temos aqui o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Nós podemos repetir aqui 1000 encarnações. E de acordo com o progresso que nós vamos fazendo, o nosso perispírito vai se tornando mais sensível, mais evoluído, mais capaz, vai nos permitindo alcançar condições de dons, de talentos, muito melhores do que aqueles que nós estamos no momento. Boa noite, Calu. Então, os espíritos superiores, por exemplo, encarnando excepcionalmente em missão num mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Essa é a condição evolutiva. O espírito evoluído, ele pode, como é que se diz, organizar, recolher o que há de melhor nesse mundo. Ele precisa vir para o planeta Terra. Então ele vai reunir o que ele tem de melhor. Como o Cristo. O Cristo reúne, sabe, muita coisa de melhor para encarnar aqui.
né? Quem lê o livro Maria de Nazaré vai ficar assim, maravilhado com tantas coisas que aconteceram espiritualmente, como é que se diz, geograficamente, não, naturalmente, pela natureza, até antes do Cristo chegar. Por exemplo, os pomares, os jardins, tudo como se tivesse recebido uma força magistral de produzir, sabe, grandemente. Porque o Cristo vem vindo com um séquito de espíritos evoluídos até encarnar. Então, para isso é preciso evolução em todo sentido, né? E nós também estamos na razão proporcional dessa evolução com essa capacidade, né? Então, os estudiosos nos fazem raciocinar, né? O meio ambiente que nós vivemos está sempre de acordo com a natureza dos seres que vivem aí. Então, ele cita exemplos aqui bastante óbvios. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Então, o processo de evolução é grandioso. Nós é que precisamos crescer, fazer um estudo dessa doutrina e nos enxergarmos cada passo. Amanhã, eu vivo dizendo isso amanhã, nós estamos no mundo espiritual. E não devemos mais ser surpreendidos pelas ocorrências, pelos fenômenos contidos no mundo espiritual. Porque a natureza no mundo espiritual é muito mais sutil, né? É muito mais abrangente, profunda. A beleza atinge parâmetros que nós sequer conseguimos avaliar. A gente vê isso nas obras do André Luiz. E tem alguns livros do Caio Borichuto também, que um dia eu falei, meu Deus do céu, olha a capacidade da criatura. A capacidade que nós podemos chegar. Eu vou dar um exemplo aqui, citado no livro, em que, mostrando algumas ocorrências, algumas condições de vida no mundo espiritual. Então, o Espírito cita, se nós colocarmos uma caixa de fósforo a 100 metros de distância de nós, seres humanos, não enxergamos mais. Mas um espírito livre e com determinadas condições, a 100 metros de distância, ele enxerga a caixa de fósforo do tamanho real. Não é pequenininha. Nós subimos num edifício de 30, 40 andares, vamos a uma janela, olhamos lá, todos lá embaixo, nas ruas e avenidas, parecem formigas. Porque o nosso olhar, ele não administra a distância de uma maneira que não perca a qualidade e a dimensão das coisas. Ele perde tudo. Por isso que nós vemos tudo pequenininho. No mundo espiritual, não. Daí a necessidade da evolução. Por isso que nós vivemos encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, desencarnando, reencarnando, até alcançarmos essas condições, né? E o perispírito vai acompanhar esse processo. Conforme o aproveitamento, conforme o nosso esforço, né? Nós teremos uma evolução magnífica mesmo, grandiosa, que nos trará, como é que eu digo para vocês, recursos que nós nem imaginamos, sabe? Então, por exemplo, o fluido etéreo está para as necessidades do espírito
assim como a atmosfera está para os encarnados. Então, observa que o espírito, ele respira, ele vive. O oceano da sua vida é o fluido etéreo. Então, essa evolução é fundamental, né? E entendemos a importância do perispírito, né? Veja bem aqui, o perispírito é a matriz do corpo físico, ele orienta a divisão celular desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que nós conhecemos, nós já estudamos isso lá nas aulas de biologia, né? Em que o esperma fecunda o óvulo e dá-se a divisão celular. 2, 4, 8, 16, 32 células, né, que vão se multiplicando. Essa multiplicação vai gerar o feto se transforma num bebê e é um processo de criação, é um processo de evolução também, porque no espermatozoide e no óvulo nós não enxergamos seres humanos. Não é possível. Porque é como a semente. Na semente está contida toda a árvore? Não, claro que não, né? O processo de desenvolvimento, de fecundação, como é que se diz? Jesus amado. Quando a semente se abre para a vida, quando ela vai sendo transformada pela ação dos sais minerais na terra, ela vai desenvolvendo qualidades, elementos que vão gerar aquela árvore. Se é uma laranjeira, se é uma bananeira, ou uma jabuticabeira, que a minha esposa gosta de montão, né? Mas quando você pega a semente, você não enxerga isso. Mesmo que você coloque no microscópio, você não vai enxergar uma árvore inteira lá dentro. Não existe isso, né? E, para nós, a mesma coisa. O óvulo, o espermatozoide, não vão revelar, mesmo depois de fecundados, o ser humano que está ali. É todo um processo. São 9 meses que a mulher enfrenta nessa gravidez, né, para germinação. Muito obrigado, Consalta. Para que tenha em seus braços, depois de 9 meses, o filho que tanto espera, né? E o perispírito vai orientar e organizar essa divisão celular. Nada ocorre por acaso. Se não houvesse a presença do perispírito, aquele feto, aquele corpo seria uma massa informe, porque não teria diretriz, não teria organização, né? Imaginemos, por exemplo, reencarnamos, estamos aqui, chorando nos braços da mãe, amamentando, desenvolvendo aos poucos. Até 8 anos de idade, nós trocamos todas as células. E nem por isso perdemos as características de fisionomia, de inteligência, de desenvolvimento pessoal, a personalidade. Nós não perdemos nada disso. Quem é que garante isso para nós? Uma troca de células do corpo todo. Quem garante é o perispírito, que está ali organizando, resolvendo todos os dramas, todo o processo evolutivo. Aliás, a reencarnação, enquanto aspecto físico, é um processo evolutivo. A criaturinha sai lá da fecundação de óvulo e esperma e se transforma num ser humano, que também surge aqui pequeno,
que não sabe falar, que não sabe andar, que depende da mãe e do pai para tudo. Mas aos poucos vai evoluindo, vai mostrando a sua personalidade, vai ganhando as condições de aprender, de escrever, né? Como esse garoto que está na internet aí com 4 ou 5 anos de idade, estudando medicina. É um espírito bastante evoluído, né? E que sabe a que veio e que está se preparando, independente de estar ou não estar na escola. Se nós lembrarmos do nosso passado enquanto humanidade e pensarmos conosco, onde é que Pitágoras estudou? Não tínhamos escola. Ele foi para a África, como foi Aristóteles, foi um monte de gente lá para o Egito estudar. Estudava com criaturas como nós fazemos no centro espírita. Se reúne, só que lá nós conversamos muito pouco sobre a cultura geral, mas muito sobre doutrina espírita, né? E também os antigos pensadores faziam a mesma coisa, né? Aquele cidadão, esqueci o nome dele, Einstein, foi expulso da escola. A professora ou o professor escreveu um bilhete para a mãe que ele não tinha capacidade de assimilar nada. A mãe pega o bilhete e dá uma outra tradução na leitura para o filho, que o filho não sabia ler, e diz assim ao filho, a professora está dizendo aqui que você, que a escola não tem capacidade para te ensinar. Que você é tão inteligente que quem vai te ensinar tudo da escola agora sou eu. E ele cresceu, amadureceu e revelou-se o Einstein. Exatamente. O perispírito controla toda a reprodução celular até a formação de órgãos e sistemas. Porque se não houvesse ele, tudo seria uma massa sem forma. Viva, mas sem forma. Né? Então, observa que o espírito é que comanda tudo. Ele domina com a sua inteligência, com as suas experiências, com os seus talentos. Ele domina o perispírito e a matéria. Né? Até um certo, como é que eu digo aqui? Alguns autores dizem uma coisa, outros dizem outra, mas eu estou comigo, eu entendo uma coisa. Toda a nossa inteligência está no espírito. A nossa memória está no espírito. Enquanto nós precisamos de um perispírito, em mundos ainda que superiores à Terra, mas inferiores a Júpiter, por exemplo, nós manifestamos isso através do perispírito. Nós desencarnamos, vamos usar o corpo perispiritual. Então, a nossa memória se manifesta via perispírito. Mas observa, já uma diferença. Aqui, nós precisamos da palavra e da escrita, do desenho, da arte, da composição, da música, da literatura, da pintura, como é que se diz, artística, para manifestarmos o nosso pensamento. No mundo espiritual, não há necessidade de palavras. O pensamento cria imagens e o outro que está em contato contigo também mentalmente, ele vai perceber, né? Como é que chama? Esse pensamento. Cossato, exatamente. Thomas Edison, desculpe a informação atravessada que eu dei aqui. Mas observa que para chegar a essa condição, temos que evoluir. Evoluir a nós mesmos enquanto espírito e evoluir o nosso perispírito. Porque nós vamos chegar no mundo espiritual
tagarelando, sabe? Até nos acostumarmos a pensar com imagens. Pega, por exemplo, uma coisa mais que dá para dar um exemplo. A escrita do japonês e do chinês, nós olhamos, eu trabalhei um determinado tempo com os chineses, e eu dizia que eles não escreviam, eles produziam gravetos, né? Mas cada traço daquele tem uma ideia. Ele, uma vez, explicou uma série de coisas para mim, claro que eu não vou conseguir explicar isso para vocês agora, que já faz mais de 15 anos, mas cada traço daquele é uma ideia, não é uma palavra. Isso mostra que há um desenvolvimento diferente para cada povo, aqui no planeta Terra. Imagina no mundo espiritual. Imagina com a liberdade de um perispírito mais livre, mais atento, mais lúcido, sabe? Permitindo ao espírito utilizar mais os seus talentos. Por isso que nós vemos, em nosso lar, por exemplo, o André Luiz chegou e o espírito, o enfermeiro, vai aplicar um passe nele e já sai arrastando com a magnetização a doença que ele tinha sofrido. Isso não é mágica, não é coisa de cinema, isso é uma realidade. O que reúne-se ali, naquele magnetismo, a força da eletricidade, a força do pensamento, a força do amor, a força da fraternidade, que são os bisturis, que são a medicação usada no mundo espiritual. E nós precisamos entender isso, né? Então vejamos bem aqui. A memória que permite a recomposição celular sem perda dos sinais fisionômicos do indivíduo é outra importante propriedade do perispírito. Porque você pega o filho recém-nascido, né? Quando ele está com 8 anos de idade, muita coisa mudou no seu organismo. Mas ele não, como se diz, os seus traços fisionômicos ganham, como é que eu digo assim, mais beleza, mais traços mais lógicos, mas o essencial fica na imagem da criança. E é essa memória que o perispírito guarda tudo que nós aprendemos, né? Ele é a ideia diretriz pela qual o corpo humano é construído, né? Então vamos fazer um balanço aqui de quanto nós podemos entender aqui. Que nós sabemos até hoje, o perispírito tem 17 propriedades: porosidade, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ainda tem capacidade refletora, de odor e temperatura. Então, veja bem, eu não sei se o tempo vai permitir falar sobre todas essas propriedades aqui, mas vamos seguir em frente aqui, né? Porosidade. São espaços intermoleculares que permitem a redução volumétrica, que é um sistema importante utilizado em processo de reencarnação.
toma formas e aspectos diversos através dessa porosidade. A plasticidade é o espelho da mente. A densidade, por ser matéria, embora sutil, apresenta certa densidade. A densidade é a questão de peso, de volume, de aglomeração da matéria, né? Que está relacionada a outras duas propriedades, essa densidade. Peso e luminosidade. Quanto menor a densidade, menor o peso e maior a luminosidade. Então, em estudos anteriores, lá para trás, nós ficamos sabendo que o perispírito tem um peso específico, que é avaliado pela condição moral. Um espírito que sai daqui com crimes, com vícios, com a teimosia de achar que tudo pode, ele vai ser mais um morador do umbral, porque ele não consegue elevar-se a lugar nenhum. É preciso que nos eliminemos de nós essas condições de vibração material, sabe? Que atende só às necessidades da matéria. Com o vício, então, é pior ainda, né? E aí vamos ser estatística no umbral. Demorar para se livrar dessas condições, né? Ponderabilidade. Por ser matéria sutil, não se consegue determinar o peso com instrumentos de aferição humana, de materialidade. Na dimensão espiritual, cada perispírito tem um peso específico relacionado a essa densidade. Obedece às leis da gravidade, às leis de gravidade, no plano que se afina. Ou seja, se nós estivermos ainda chumbados à materialidade, no mundo espiritual estaremos pressionados pela gravidade, como nós estamos aqui. O mundo é redondo e nós não caímos, né? Nós vamos para lá e para cá com a ilusão de que nós estamos andando no pano, né? Mas a gente não cai, porque a gravidade nos pressiona contra o solo. No mundo espiritual, essa lei continua em evidência, em funcionamento, né? E o peso moral que vai nos permitir subir a planos superiores, né? Luminosidade. Característica pessoal do espírito. É mais viva quanto maior for seu grau de adiantamento. Penetrabilidade. Matéria nenhuma opõe obstáculo ao espírito. Ele atravessa todas. Ele vai utilizar, inclusive, essa porosidade. São necessárias condições mentais para a observação dessa propriedade. A ignorância, em termos de conhecimento, e incerteza diminuem o poder de ação. Tem um filme do André Luiz que está passando aí, que eu não vi o título, mas há uma cena dessa aí. Vários espíritos vêm vindo numa equipe e atravessam uma porta. E um dos espíritos não consegue. O André volta, coloca a mão nos ombros dele e leva ele para dentro. Por que ele não consegue? Né? Porque ainda não está com pleno conhecimento do processo de superação dos obstáculos. Né? Não é proibido, não há proibição. A proibição está na falta de conhecimento. Visibilidade. O perispírito é invisível aos olhos físicos, porém não é para os espíritos. Por isso que nós temos que orar e vigiar. Os espíritos nos enxergam em qualquer canto que estivermos. Com sensibilidade mediúnica, no meio de uma festa, no meio do carnaval, no meio num campo de futebol,
nós seremos enxergados pelos espíritos. E aí, conforme o ambiente que estivermos, espíritos conforme o ambiente que nós estamos. Daí essas ocorrências aí que não tem nem cabimento, né? Essas coisas igual aconteceu na França, de bomba, sabe, as brigas que acontecem nos estádios, tudo isso tem um peso de influência espiritual. Visibilidade. Né? Os menos adiantados só percebem os seus semelhantes. Um espírito de pouco adiantamento, ele não vai enxergar espírito superior no mundo espiritual. Não tem como. A vibração dimensional, ou melhor, a dimensão vibratória, não lhe permite isso. Ele só vai enxergar se o espírito como que se materializar à sua frente. Aí ele enxerga. Né? Olha aqui, espíritos superiores conseguem ver e ter acesso ao perispírito daqueles com menor grau de elevação e de encarnados, espíritos superiores. Corporeidade. O corpo material é o espelho do perispírito. Qualquer coisa estranha em nosso corpo é como está nosso perispírito. No desencarne, o perispírito torna-se o nosso corpo. Tangibilidade. Pode tornar-se material tangível no todo ou em partes. Concentração de ectoplasma. Nós já vimos falar muito disso, né? Aquele fluido que permite a materialização. Que pode ser de uma mão, pode ser de instrumento musical, coisas do tipo. Sob a influência de determinados médiuns, tem-se visto aparecer mãos com propriedades de mãos vivas. Sensibilidade global. O corpo físico tem 5 sentidos. Sem o corpo físico, a capacidade de percepção é ampliada, porque não se demora mais nos 5 sentidos. Nós não precisamos do olho físico, nem da sensibilidade física, para enxergar mais além do que enxergamos agora. Mauro, eu vou passar uns 5 minutos aqui, hein? Sensibilidade magnética. O perispírito é particularmente sensível à ação magnética. Por isso é suscetível às influências do ambiente, o que lhe permite assimilar, absorver e transmitir a energia espiritual. É aquelas pessoas que têm essa sensibilidade, que vão aos cemitérios, que vão em casas abandonadas, em ruínas, e sentem, às vezes, cadeias públicas, às vezes de hospitais, e sentem a presença de espíritos. Sabe? É por causa dessa sensibilidade magnética. Com educação mediúnica, vai saber o que conversar com essas criaturas. Sem necessidade de incorporação, de choro, nada. Mentalmente. Sentimentalmente. Sentir mentalmente. Sentimentalmente. Né? Conversa com essas criaturas e ajuda. Aliás, uma das atitudes nossas em hospitais é conversar com todas as pessoas. Tem pessoas que estão ali, sentadas, esperando um sorriso, esperando um aperto de mão, independente de você conhecer ou não. Vai lá e conversa. Aquela criatura vai te agradecer. Ela recebe um jato magnético seu. Né? Expansibilidade. Aqui entra, inclusive, a questão da mediunidade. O perispírito pode expandir-se ampliando o campo de sensibilidade. Expandindo-se pode chegar a um estado de desprendimento em que a percepção se torna mais aguda, podendo evoluir para o desdobramento. Observa, todo e qualquer efeito da mediunidade tem como sede o perispírito e todos os seus atributos.
Daí a importância de conhecermos essas propriedades. Bicorporeidade, que nós já estudamos na semana passada. Este termo foi criado por Allan Kardec. Relaciona-se com o desdobramento, faculdade do perispírito que, em condições especiais, desdobra-se. A bicorporeidade é a duplicação corpórea, a bilocação. Unicidade. A estrutura do perispírito é única. Não há dois perispíritos iguais de maneira nenhuma. Daí a grandeza, a suprema inteligência, que é o Pai, Criador de todas as coisas. Né? Perenidade. O corpo perispiritual é indestrutível, como o próprio espírito. Lembremos, Ademar, você acabou de falar que vai para outro mundo e muda de perispírito. Muda de perispírito. Não destruiu. Não há o perispírito, a criatura sofre um acidente, desencarna no meio do fogo, afoga. Nada disso destrói o perispírito. Né? A friagem, nada disso. E está dentro dessa perenidade. Nem milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre o corpo incorruptível, que falou Paulo, é espiritual. Mutabilidade. Não é suscetível de alterar a sua substância. Pode modificar a sua estrutura e forma. Tanto que a gente reencarna criança, bebê, dependente e depois desenvolve até a condição de adulto. O envoltório perispirítico se modifica com o progresso moral que se realiza em cada encarnação. Isso está lá na Gênesis, né? Capacidade refletora. Reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Todo pensamento encontra imediata ressonância na estrutura do perispírito, gerando na aura sua imagem. É por isso que a gente consegue captar o que a pessoa está pensando, o que a pessoa sentiu. Há médiums que conseguem perceber isso. A pessoa, como se diz, está com um problema, sofreu um choque, um trauma qualquer. Ela se cala, ela se fecha. Mas ela não consegue se fechar ao seu protetor espiritual. Ela não consegue se fechar a um médium sensitivo. Ele vai perceber e vai saber como agir em termos de ajudar essa criatura. Odor. Caracteriza-se por odor particular e perceptível pelos espíritos. Todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser. Esse halo é constituído por partículas de força, a se irradiarem por todos os lados. E ele revela os nossos odores morais, os nossos odores sentimentais, né? Temperatura. O perispírito mostra uma espécie de temperatura própria, relacionada com seu grau de evolução moral. Na atividade mediúnica, os médiuns registram gélido torpor, com a aproximação de um espírito sofredor. Uma sensação cálida e agradável quando da aproximação de um espírito superior. Vendo como é importante a gente conhecer essas propriedades do perispírito. O médium sente esse gélido torpor, ele tem medo. E ele pode obstruir uma comunicação que vai ajudar alguém por causa do medo. Se ele conhece que isso acontece, ele pode até se impactar momentaneamente por essa presença. Mas ele vai, como é que se diz?
ele vai, com o tempo, adaptar-se e entender como se ajustar e como ajudar essa criatura. Quando é um espírito superior, nossa Senhora, o médium sente-se como transportado a um outro ambiente, de luz, de paz, de perfumes, de odores. E tudo isso é a partir dessas percepções e sensações que o perispírito permite. Né? Nós já explodimos o tempo aqui, né? E agradecemos a oportunidade, agradecemos a direção do Caio Barichútil, agradecemos a Deus, a Jesus, desejamos a todos uma boa noite, né? Boas reflexões, né? Para que a gente consiga entender tudo isso. Nós não vamos entender da noite para o dia, né? Eu costumo falar para as pessoas assim, olha, você não precisa entender de pronto o livro dos médiuns, por exemplo, como você entende um romance. Você vai ler o livro dos médiuns 3, 4 vezes para começar a assimilar algum conhecimento. Então, esse estudo nosso é para aclarar, mexer, provocar, né? Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós estaremos juntos novamente com a graça do Pai. Boa noite a todos. Que todos possam ter um bom final de semana, né? Aproveitem o feriado para dar uma estudada, né? Mergulhar no assunto. Que Deus abençoe a todos. Jesus, amigo, agradecidos, elevamos o pensamento. Enquanto gratidão, enquanto reconhecimento, enquanto felicidade de podermos estar reunidos em torno dos teus ensinos. Que espíritos amigos e benfazejos ajudem a todos que nos acompanharam nesse momento, naquilo que mais precisam. E aos seus familiares, aos seus amigos, a todos os seus relacionamentos. Assim, mestre, que o teu amor se expanda e toque cada coração e cada consciência. Que assim seja.